A discussão de Leipzig. Exteriormente, a luta acalmara um pouco. Roma protelava, aguardando a conversão do filho pródigo. Tendo falecido o imperador Maximiliano, em 12 de janeiro de 1519, foi só depois da eleição do seu sucessor Carlos V, em outubro de 1519, que o processo contra Lutero foi retomado. Nesse ínterim, um novo acontecimento patenteara a má vontade de Lutero, a discussão de Leipzig. Os erros de Lutero foram se espalhando com a repulsa de uns e a aprovação de outros. Em breve, as próprias universidades da Alemanha veriam as suas opiniões divididas, efeito das dúvidas e discussões suscitadas. O enfraquecimento da fé e o relaxamento da moral eram um terreno propício para as novidades e revoltas. As universidades de Wittenberg, Ingolstadt e Leipzig combinaram entre si um debate público para resolver a pendência. O lugar escolhido foi o castelo do conde Jorge de Saxe, em Leipzig. Ali deviam reunir-se os representantes de cada partido. O salão de honra do castelo foi dividido em duas partes destinadas às duas facções, com 2 púlpitos no centro, um em frente ao outro. A discussão teve início a 27 de junho de 1519, entre Karlstadt e Eck. O enviado de Lutero foi vergonhosamente vencido, não podendo provar as suas teses nem refutar as do seu antagonista. Referindo-se mais tarde a esse fracasso, falou Lutero: em Leipzig, Karlstadt recolheu vergonha em vez de honra, mostrando-se um miserável polemista, com espírito tapado e tolo. Entre parênteses, Beckmer der Junge Luther, 1929, página 255. A impressão foi péssima para a pretensa reforma. Os partidários chamaram Lutero para vingar a desfeita e soerguer a honra comprometida da nova doutrina. Lutero havia opugnado as indulgências, proclamando o valor supremo da Bíblia e a inutilidade das boas obras, mas não tinha ainda opinião formada sobre a jurisdição da Igreja em questões de doutrina. Caiu em contradição, titubeou, aderindo publicamente às condenadas doutrinas de Hus, rejeitando a autoridade da Igreja. O Dr. Eck refutou vitoriosamente as asserções heréticas, e Lutero não fez papel mais brilhante do que o seu representante vencido, Karlstadt. Os ânimos dos sectários se exaltaram e vários começaram a gritar contra as asserções católicas de Eck. A 14 de julho, encerrou-se a discussão, levando os louros do triunfo o Dr. Eck, como o próprio Lutero depois declarou em uma carta a Melanchthon. Eck tem as vantagens. Ele triunfa e reina. Estes leipziganos não nos saudaram, nem visitaram, mas nos trataram como inimigos, enquanto acompanharam Eck em toda parte. Para nossa vergonha. Aí está todo o drama. Começou mal e acabou pior. Discutimos mal. Entre parênteses, Enders
capítulo 2, página 85, 20 de julho de 1519. O conde Jorge de Saxe, o povo de Leipzig, a universidade e os católicos hesitantes sentiram-se fortalecidos em sua fé, mas Lutero, recolhendo-se sob a capa do seu amor próprio ferido, se tornou cada vez mais intratável e grosseiro. Ei-lo feito definitivamente herege. Furores de Lutero. Lutero compreendeu que Roma, diante destes acontecimentos, não mais permaneceria por muito tempo calada e resolveu tomar a frente, para romper publicamente com o papado. Em 1520, publicou um pasquim intitulado Do Papado de Roma. Era uma resposta violenta e grosseira ao franciscano Agostinho Halfeld, que publicara um escrito em defesa dos direitos divinos do papado. Este escrito, segundo atestou um protestante daquele tempo, zombava da lógica e punha a sua força em grandes palavras. Tratava Halfeld de asno, que não sabe zurrar, e expunha a sua doutrina herética sobre o reino invisível da Igreja e o sacerdócio universal, que não deixavam mais lugar para o papado. O monge revoltoso tornou-se um verdadeiro energúmeno, blasfemando, insultando a todos os que não estavam pelas suas ideias. Prierias havia refutado alguns erros de Lutero. Este não demora com a resposta. Este homem miserável, escreve ele, produziu um escrito que parece feito pelo próprio Satanás, no fundo do inferno. Se tal é a doutrina de Roma, eu declaro que verdadeiramente o anticristo está sentado no templo de Deus e reina em Roma, a verdadeira Babilônia, revestido de púrpura, sendo a corte de Roma a sinagoga de Satã. O furibundo monge continua, parecendo um verdadeiro possesso, contra a cólera da cúria romana. Continua ele, parece não haver mais outro meio senão que o imperador, reis e príncipes enfrentem esta peste pela força das armas e a extirpem da terra. Se nós castigamos ladrões com a forca, bandidos com a espada, hereges com o fogo, por que não agredimos com qualquer arma estes doutrinadores da corrupção, estes cardeais, estes papas e toda esta bicharada da Sodoma romana que leva toda a igreja à putrefação? Por que não lavamos as nossas mãos no sangue dele? Entre parênteses, correspondência, parágrafo 3º, página 73, janeiro de 1521. O dominicano inquisidor Jacques von Rostraten não é melhor acolhido. Na expressão de Lutero, ele é um assassino, doido e sanguinolento, que não pode ser saciado senão pelo sangue dos cristãos. Deve procurar besouros nas estrumeiras, em vez de cristãos, até aprender o que é pecado, erro e heresia. Pois, continua o monge furibundo, nunca vi maior burro do que tu. És uma cabeça cega, tapada. Tu, cão raivoso, inimigo da verdade, herege, pois trazes em ti mais veneno o que todos os hereges destes últimos 4.000 anos. Entre parênteses, Obras Lutero, Weimar, capítulo 2, página 384. As universidades de Lovaina e de Colônia não escaparam à sanha furibunda do reformador.
segundo o costume daqueles, haviam se pronunciado contrárias a certas asserções do professor de Wittenberg. Este lhes respondeu logo: enquanto não me tiverdes refutado, ligo tanto as vossas condenações, quanto me importo com as blasfêmias de uma mulher bêbada. Entre parênteses, Obras Weimar, capítulo 6, página 157. Em uma carta a seu amigo Spalatina, trata estes doutores de asnos de Lovaina e de Colônia. Em 1518, Lutero exclama com razão: eu sou completamente o homem das disputas. Sou, segundo as palavras de Jeremias, o homem da discórdia. Entre parênteses, Grisar, capítulo 1, página 340. Conclusão. Eis como Lutero entrou em cena. Vê-se logo não ser um reformador desejoso de extirpar abusos e de reconduzir os homens à prática de virtudes que tinham abandonado. É um homem só confiante em seu próprio valor e na sua personalidade, orgulhoso ao ponto de preferir as suas opiniões às do mundo inteiro. É um espírito irrequieto, à cata de novidades, ou como vimos no começo, um homem obsesso por uma ideia fixa que pretende impor-se a todos. Numa palavra, é um anormal, doente, uma espécie de nervopata. Se neste tempo houvesse existido o Espiritismo, é de presumir se houvesse Lutero lançado de corpo e de alma nas práticas espíritas, sem pensar na fundação de uma seita herética. As pessoas sensatas perguntam se tal pode ser a disposição, o modo de agir, as pretensões de um reformador de religião, de um homem escolhido por Deus, como dizem os protestantes, para reconduzir a Igreja verdadeira à pureza de seus princípios e das suas doutrinas. É impossível. O simples bom senso protesta contra a asserção crentista. O reformador de uma religião divina devia ser, pelo menos, um homem de virtude, calmo, prudente. Lutero, no entanto, se apresenta como um vulgar insultador, insolente, grosseiro, indecente e muitas vezes grotesco. Através de sua vida, de suas palavras e atos, sente-se unicamente a paixão, o orgulho, a sensualidade, o espírito de revolta. Lutero, pela doutrina, é o fundador do protestantismo. Pelos atos, é o fundador da mentalidade comunista revolucionária. Convinha salientar bem esta primeira fase da vida pública de Lutero, pois ela constitui, com os seus prelúdios já expostos, as premissas das inúmeras conclusões que, em breve, seremos impelidos a extrair desta vida agitada e tristemente fecunda.